Hoje nós vamos falar sobre Adão e Eva, né? O que é que aconteceu efetivamente com eles. Eu decidi fazer em duas partes, então vai ser hoje e a semana que vem. Eu bem que tentei deixar um pouco mais curto, mas tem tantas informações bacanas que eu acho que vale a pena compartilhar, que eu não consegui cortar muito, não. Então, eu vou fazer a parte 1 hoje, que não vai ser muito grande. Não tem muitos slides, mas pelo menos a gente já conversa e tem tempo de conversar no final. E a semana que vem nós fazemos a segunda parte, né? Então, vamos lá. Se vocês tiverem dúvida, podem ir perguntando, desde que seja relativa ao assunto. Eu vou compartilhar a tela. Então, nós vamos falar o Adão e Eva, tanto a questão do primeiro Éden, a falha adâmica, o segundo Éden, e aí eu pus assim, não caminha a humanidade, porque foi graças à falha que nós também tivemos mais questões aqui para nos depararmos, né? Então, eu vou fazer hoje e no próximo dia 3, o Adão e Eva. Bom, nós já tivemos, é importante para entendermos Adão e Eva, nós já tivemos, segundo o livro de Urântia, 9 raças aqui já no nosso planeta. Então veio a raça andônica há 1 milhão de anos atrás, que era de Andon e Fonta, que foram os primeiros seres volitivos do planeta. Depois veio a raça vermelha, há 500 mil anos atrás, a raça laranja também, que foi extinta, que veio há 500 mil anos, mas foi extinta há cerca de 100 mil anos. A raça amarela, a raça verde, a raça azul. Você vê que todas as raças vieram ao mesmo tempo, porque isso foi uma outra curiosidade que aconteceu no nosso planeta. Todas essas raças nasceram de uma mesma mulher. Então, isso também é uma novidade em Nébadon, né? Todas as raças nascendo de uma única mulher. A raça negra, também 500 mil anos atrás, a raça nodita, 200 mil anos atrás, posteriormente misturados com os adamitas, deram origem aos povos sumérios. E o mais importante de tudo isso é a nona raça, que vem a ser a raça violeta, ou adamitas. E nós vamos entender por que esta raça ela é tão importante para nós, o que significa esse sangue adamita, esse sangue violeta para nós seres humanos, né? Então, o nosso desenvolvimento como humanidade, Urântia já foi visitado por 4 ordens de filiação. Primeiro foi o príncipe planetário. Para dar um som, tá bom. Depois os filhos materiais, Adão e Eva, Maquiventa Melquisedeque e o Cristo Micael, que veio como o filho auto-otorgado do paraíso para nos visitar. E hoje o nosso foco vai ser, nós falamos a semana passada, já foi comentado sobre o príncipe planetário, a Lilian falou, né, sobre o príncipe planetário, hoje nós vamos falar especificamente sobre os filhos materiais, Adão e Eva. Então, o que são essa ordem dos filhos materiais, né? Primeiro, a origem deles. O filho criador, de si mesmo, cria os belos e magníficos filhos e filhas da ordem material de filiação do universo. É o próprio filho criador, eles são filhos do próprio Micael. Essa é a origem dos Adãos e Evas originais de cada sistema local de Nébadon. Eles são uma ordem reprodutora de filiação, sendo criados masculinos e femininos, e são os únicos seres lá que são sexuados, né? Os da sua progênie funcionam como cidadãos relativamente permanentes da capital do sistema, embora alguns deles recebam a missão de servir como Adãos planetários. Então, de todos os Adãos e Evas que tem lá, alguns vêm servir como elevador biológico em planetas do tempo e do espaço. Então, se nós olharmos a filiação dele, do Cristo Micael, né, sai a ordem dos filhos materiais. Está aqui, ó. Tá? Ordem dos filhos materiais, filhos criadores dos Micael. A sua constituição varia de 2,5 metros a 3 metros, aí também vem muito da lenda dos gigantes, né?
Os corpos brilham com um halo de luz radiante de tonalidade violeta, tinham olhos azuis e os povos violetas eram caracterizados pela pele clara e pelas cores claras de cabelo, amarelo, ruivo e castanho. E eles que têm, o ruivo teve origem na raça adâmica. E aquele halo radiante acabou virando uma tradição da humanidade, achando que todo santo ele tem um halo radiante ao lado da cabeça. O sangue, embora o sangue material circule nos seus corpos materiais, estão sobrecarregados de energia divina e luz celeste. E isso é super importante, porque se não fosse isso, eles seriam tão mortais como nós somos, né? A natureza, os filhos materiais, os Adãos, e as filhas materiais, as Evas, são iguais, um ao outro, diferindo apenas na sua natureza reprodutiva e por alguns dons químicos, sendo, portanto, complementares. Eles são feitos um para o outro, por isso que o Adão, quando a Eva falhou, decidiu seguir a Eva, né? Ele não poderia viver sem, digamos assim, o que nós aqui chamamos de alma gêmea. Eles realmente são almas gêmeas. E são projetados para servir aos pares, em quase todos os seus compromissos. O ajustador do pensamento, enquanto vivem como cidadãos permanentes nas capitais dos sistemas, e mesmo funcionando em missões descendentes nos planetas evolucionários, os filhos materiais não possuem ajustador do pensamento, tá? Mas é por meio desses mesmos serviços que eles adquirem a capacidade experiencial para a residência do ajustador e para a carreira de ascensão no paraíso. Um filho material geralmente é liberado quando o planeta atinge luz e vida, então eles recebem ajustador do pensamento e aí eles começam a carreira ascensional deles. Função. Eles são o elo entre o mundo espiritual e o mundo físico. Eles vêm de lá, né? Eles vêm para cá para que a gente possa, ele vem trazer o sangue violeta para que a gente tenha a capacidade, a possibilidade depois de evoluir para o mundo espiritual. Não fosse isso, a gente ficaria preso aqui no mundo material. Moradia. Eles concentram-se nas sedes centrais dos sistemas, que é Jerusalém, onde se reproduzem sexualmente e conduzem a vida como cidadãos materiais do reino e de onde são despachados para os mundos evolucionários. O Adão e Eva de Urântia. Quando foi emitida a proclamação convocando os voluntários para a missão da aventura em Urântia, todo o corpo sênior de filhos e filhas materiais fez-se voluntários. Imagina, todos, não sei quantos mil. Os examinadores Melquisedeques, com a aprovação de Lana Forge e dos Altíssimos de Edentia, finalmente escolheram Adão e a Eva, que vieram posteriormente a funcionar como os elevadores biológicos de Urântia. O nosso Adão e Eva eram membros do corpo sênior dos filhos materiais de Jerusalém, inscritos conjuntamente sobre o número 14.311, quer dizer, 14 mil filhos, o que o Michael já tinha criado, eles tinham o número 14 mil. Eles pertenciam à terceira série física, aí o livro não explica quem são essas séries físicas, né? E tinham em torno de 2,5 metros de altura. Na época em que foram escolhidos para Urântia, estavam servindo nos laboratórios de ensaio e de provas físicas de Jerusalém. Por mais de 15 mil anos haviam sido diretores da divisão de energia experimental aplicada à modificação de formas vivas. Você vê que eles eram seres, dá para ver que eles eram seres experientes, né? Eles eram seres muito qualificados. Haviam sido instrutores nas escolas de cidadania para recém-chegados em Jerusalém. Haviam permanecido leais a Micael durante a rebelião de Lúcifer e foram convocados perante o soberano do sistema e o seu gabinete inteiro para serem examinados e receberem instruções. Todos os detalhes do assunto de Urântia lhes foram apresentados. Foram exaustivamente instruídos quanto aos planos que deveriam seguir ao aceitarem as responsabilidades do governo de um mundo tão transtornado por conflitos. Olha que interessante. Eles tiveram toda
a educação possível e imaginável antes de vir para cá. Uma coisa é aquilo que nos ensinam, outra coisa é a experiência em si. Isso daqui já é uma grande lição, né, que a gente aprende. Foram colocados sob juramentos conjuntos de lealdade aos Altíssimos de Edentia e a Micael de Salvington. Foram aconselhados a considerar a si próprios como subordinados ao corpo de administradores Melquisedeques de Urântia, porque desde a rebelião de Lúcifer, eles que estavam governando Urântia, até que esse corpo de governo julgasse adequado entregar a direção do mundo ao encargo deles. Por isso que uma hora os Melquisedeques foram embora, depois de 7 anos, e eles deixaram Adão e Eva, o Adão e a Eva sozinhos aqui, apesar do pedido do Adão para que eles continuassem, mas eles foram embora. Adão e Eva deixaram a capital de Satânia e em outros locais 50 filhos e 50 filhas. E eles estavam todos presentes no templo dos filhos materiais. Eles acompanharam seus progenitores até a sede da desmaterialização da sua ordem e foram os últimos a despedirem-se deles e a desejar-lhes êxito divino, enquanto os dois adormeciam na perda da consciência da personalidade que precede a preparação para o transporte seráfico. Imagina que esses 100 filhos de Adão e Eva, eles deixariam de vê-los por muitos e muitas eras, porque só quando um planeta chega em luz e vida é que o Adão e a Eva podem seguir o caminho deles. E também não sei se iriam ver os filhos deles, né? Adão e Eva partiram para suas novas responsabilidades, equipados adequadamente e plenamente instruídos quanto a todos os deveres e perigos que encontrariam em Urântia. Marcos, teu slide travou. A tua imagem também. Tudo travou? É. Só a tua voz a gente está ouvindo. Tá bom. Ela travou aonde, Estela? Ali no primeiro parágrafo desse slide aí que está na tela. Perfeito. Adão e Eva deixaram... Ok. Você está me vendo agora? Ou foi só para mim que travou agora? Não sei. Eu estava acompanhando. Eu estava vendo normal. Para mim não travou nada. Eu também não travou. Você está causando rebelião na apresentação. Não fui eu que Não, mas é bom você me avisar, porque se qualquer coisa se travar, vocês me avisam, porque eu estou passando parágrafo a parágrafo, tá? Às vezes a minha internet... Vai cair a menção. Como é que é, Estela? Não, mas o Marcos Paulo está de co-host, não cai. Tá, não, legal. Não, mas é que às vezes a minha conexão também fica um pouco estável, mas qualquer coisa me avisem, tá? Então, eu estava comentando... Tá, então você tinha travado aqui, né? Deixaram na capital de Satânia, em outros locais, 50 filhos e filhas, certo? Foi aqui que você tinha parado, né, Estela? Isso. Tá. Então, o próximo é esse daqui, missão planetária. Numa missão planetária, né, o filho e a filha material ficam incumbidos com a missão de fundar a raça adâmica. Você vê, nós tivemos 8, e a raça adâmica seria a 9ª, né, em tal mundo. Uma raça destinada, finalmente, a se miscigenar com os habitantes mortais da esfera, funcionando como elevadores físicos, biológicos nos mundos evolucionários. O que os filhos materiais fazem? Eles provêm um DNA superior, desenvolvido para elevar a raça humana ao seu mais alto potencial. Quer dizer, ela nos eleva efetivamente do nível animal. Por isso que vem um DNA superior. Missão planetária. Não deve haver mesclagem direta entre o povo do jardim e os do mundo. Quer dizer, o povo do jardim não pode se miscigenar antes de um determinado tempo com os seres humanos. Por muitas gerações, Adão e Eva permanecem biologicamente segregados dos mortais evolucionários, enquanto constroem uma raça forte da sua ordem. Assim é a origem da raça violenta nos mundos habitados. Quer dizer, dentro do jardim onde eles estavam, eles iam procriando, e os filhos procriando entre si para construir a raça violenta.
Em geral, os povos violetas começam a misturar-se com os nativos do planeta após seu próprio grupo alcançar mais de 1 milhão de representantes. Então, vocês imaginam que isso não é um tempo tão curto, por mais que Eva tivesse os filhos, talvez em menos do que 9 meses, mas você imagina quantos anos teriam que se passar para que o povo adâmico atingisse 1 milhão de representantes, e aí sim eles iriam se misturar com o povo, com os habitantes do planeta. O trabalho de aperfeiçoamento biológico é uma função da progênie adâmica. A assessoria do príncipe é que traz os homens e as mulheres superiores até o Jardim de Éden para o acasalamento voluntário deles com os descendentes adâmicos. Então, veja, se tiver um príncipe planetário, ele vai escolhendo os melhores da raça, né, o melhor DNA, para que ele receba o DNA superior, volte para sua tribo, e a partir disso comece a gerar crianças na sua tribo. Assim, a maioria dos mundos é considerada a mais alta honra ser selecionado como candidato ao acasalamento com os filhos e filhas do jardim. Os benefícios da vinda dos filhos materiais são, em potencial, a dádiva plena da graça física às raças mortais. Sua chegada prenunciaria a aproximação de uma grande idade de invenções, de progresso material e de esclarecimento intelectual. A era pós-adâmica é a grande idade científica da maioria dos mundos. E isso não se deu irante, embora o planeta tenha sido povoado por raças fisicamente qualificadas. As tribos definhavam em profunda selvageria e na estagnação moral, né? Mesmo depois de Adão e Eva. As escolas do príncipe planetário devotam-se à filosofia, religião, moral, realizações intelectuais e artísticas. As escolas do Jardim de Adão e Eva devotam-se às artes aplicadas, à educação intelectual fundamental, cultura social, desenvolvimento econômico, relações de comércio e aptidões física e governo civil, que são as coisas bem humanas, né? Bem do dia a dia. Enquanto que a parte mais intelectual, artística, religiosa e moral é dada pelo príncipe planetário. Você vê que são funções diferentes que deveria funcionar direitinho. O resultado da dádiva do plasma da vida adâmica às raças mortais é uma elevação imediata da capacidade intelectual e uma aceleração do progresso espiritual. Veja, mas o progresso é lento. Não, mas isso daqui é planejado. Então, melhora a capacidade e essa melhoria intelectual faz com que haja uma aceleração do progresso espiritual. Isso é planejado, não é adiantar a evolução. Isso é planejado para que seja assim. É uma idade de grande inventividade, de controle da energia e desenvolvimento mecânico. Essa é a área do surgimento da manufatura multiforme e do controle das forças naturais. É a idade dourada da exploração e subjugação final do planeta. Grande parte do progresso material de um mundo ocorre durante esse período de inauguração do desenvolvimento das ciências físicas, exatamente uma época como que Urante está agora experimentando. Considerando o curso normal para os planetas, o vosso mundo está atrasado uma dispensação inteira e mais. Quer dizer, aquilo que deveria ser feito 38 mil anos atrás, nós estamos começando a fazer agora. Praticamente a gente começou um desenvolvimento material mais acelerado a partir de 1960, 70, com o advento dos computadores, da informática, depois da parte digital, a partir de 80, 90, nós conseguimos ter um desenvolvimento melhor que deveria ter ocorrido 38 anos atrás. Ao final da dispensação adâmica em um planeta normal, as raças estão já praticamente mescladas, e de um modo tal que pode ser verdadeiramente proclamado
que Deus fez todas as nações de um só sangue, todo mundo vai ter uma única cor, né? Fez todos os povos de uma só cor, é uma cor oliva, que a gente fica falando dos ETs, mas todo o povo com a miscigenação adâmica, ele vai ter uma cor oliva, uma cor verde oliva, né? A cor dessa raça miscigenada, tá aqui, ó, resulta em algo como um matiz oliva, uma nuance do violeta, sendo assim o branco racial das esferas, quer dizer, sendo assim o branco é o normal das esferas, a gente ser meio esverdeado. Curioso isso, né? Um salto evolutivo. O propósito principal do regime adâmico é influenciar o homem em evolução, levando-o a completar a transição de um estágio da civilização, de caçadores e pastores, para o de agricultores e horticultores, com o fito de mais tarde ser suplementado pelo advento dos acessórios urbanos e industriais da civilização, que é exatamente o que a gente está vivendo. 10 mil anos na dispensação dos elevadores biológicos são o suficiente para concretizar uma transformação maravilhosa. 25 mil anos dessa administração da sabedoria do príncipe planetário, em conjunto com a dos filhos materiais, em geral, amadurecem a esfera para advento de um filho magisterial. O que é um filho magisterial? Eles são ministros e juízes planetários, os magistrados dos reinos do tempo e espaço, de todas as raças para todos os mundos, em todos os universos, facilitando a escalada até o paraíso. Então, veja que se o príncipe estivesse no nosso planeta, não tivesse havido a rebelião, se Adão e Eva tivessem completado a sua missão, nós estaríamos num mundo completamente diferente do que nós estamos vivendo hoje. Este é um fato, né? Não teríamos todas essas questões que nós estamos vivendo, todas esse sofrimento geral que acontece no planeta. O sangue adâmico ajuda o povo a se espiritualizar mais rapidamente. E aí a gente estaria preparado para um filho magisterial, né? Que iria nos ajudar ainda mais nessa escalada para o paraíso. E aqui a gente ainda estamos nós, todos os dias, falando, Pai, seja feita a sua vontade. Quer dizer, a gente já podia estar na universidade e nós estamos ainda no pré-primário. Essa que é a verdade, né? E qual era a situação de Urante há 40 mil anos atrás, quando Adão e Eva chegaram ao planeta? Os problemas relacionados à existência humana e Urântia são impossíveis de serem compreendidos sem um conhecimento de certas grandes épocas do passado, sobretudo a ocorrência da rebelião planetária e suas consequências. Embora esse levante não haja interferido seriamente no progresso da evolução orgânica, apesar, veja bem, a evolução biológica do ser humano continuou. A evolução moral, social, se degradou completamente após a rebelião de Lúcifer. Mas a evolução biológica seguiu o seu rumo normal. Ele modificou acentuadamente o curso da evolução social e do desenvolvimento espiritual. Toda a história suprafísica do planeta foi profundamente influenciada por essa devastadora calamidade, mas não a nossa vida biológica. Há 200 mil anos, né, o príncipe planetário, a gente viu a semana passada, Caligástia, aderiu à rebelião de Lúcifer. Uma grande confusão reinou no planeta e nas suas imediações por quase 50 anos depois da instigação da rebelião. Foi feita uma tentativa de reorganização completa e radical de todo o mundo. A revolução tomou o lugar da evolução. Veja, o Caligástia e o Lúcifer, o que eles queriam era, além de negar o Pai, que nós vimos, com o manifesto que ele fez, ele negou praticamente e reclamou de toda a evolução, dizendo que até o caminho dos finalitores era uma fraude. Quer dizer, ele foi contra aquilo que é básico para o nosso desenvolvimento, né? Que é o Pai universal, de nós chegarmos diante dele para ser perfeito como ele é perfeito. Surgiu entre os residentes superiores e parcialmente educados da Dalamátia, do jardim nas proximidades,
um súbito avanço do status cultural. Mas quando esses métodos novos radicais foram experimentados nos povos mais adiante, uma confusão indescritível e um pandemônio racial foi resultado imediato. Nós vimos isso, né? Cerca de 50 mil anos depois do colapso da administração planetária, os assuntos terrenos estavam tão desorganizados e atrasados que a raça humana se havia adiantado pouquíssimo em relação ao status evolucionário à época da chegada de Caligástia, 350 mil anos antes. A situação do planeta, a decadência cultural, a pobreza espiritual resultantes da desgraça de Caligástia e da confusão social consequente, pouco efeito tiveram sobre o status físico ou biológico dos povos de Urântia. A evolução orgânica continuou a passos largos, a despeito do retrocesso cultural e moral, tão aceleradamente que seguiu a deslealdade de Caligástia e de Daligástia. Há quase 40 mil anos, os portadores de vida em serviço anotaram que, de um ponto de vista puramente biológico, o progresso do desenvolvimento das raças de Urântia estava aproximando-se do seu apogeu. Os administradores Melquisedeques, compartilhando dessa opinião, prontamente concordaram em aliar-se aos portadores da vida para uma petição aos Altíssimos, solicitando-se que Urântia fosse inspecionado com vistas a autorizar que fossem despachados para esse planeta os elevadores biológicos, um filho e uma filha material. A bem da verdade, a esperança de todos naquela época é que, com a vinda do Adão e Eva, e a elevação do povo, né, mais cedo ou mais tarde, tudo que aconteceu no planeta seria revertido, mas Adão e Eva teriam que ter muita paciência para isso. Tabamantia, supervisor soberano da série dos mundos decimais ou experimentais, veio para inspecionar o planeta e, depois de uma pesquisa sobre o progresso racial, recomendou devidamente que fossem concedidos filhos materiais a Urântia. Pouco menos de 100 anos depois da época dessa inspeção, Adão e Eva chegaram e começaram o difícil intento de desembaraçar os assuntos confusos de um planeta atrasado pela rebelião e colocado sob a excomunhão do isolamento espiritual. Quer dizer, não era, a tarefa deles não era brincadeira, né? Eles pegaram um planeta totalmente regredido. Nós vamos ver como é que, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, como é que o estado de um planeta quando Adão e Eva chegam é completamente diferente do que quando eles chegam aqui. Pois bem, como é que foi a preparação? Viram que eles tiveram 100 anos para fazer isso, né? Como é que foi a preparação do Jardim de Éden para que eles viessem aqui? Quando os filhos materiais, os elevadores biológicos, iniciam a sua permanência em um mundo evolucionário, o local da sua morada é frequentemente chamado de Jardim do Éden, porque é caracterizado pela beleza da flora e pelo esplendor da botânica de Edentia, a capital da constelação, mundo sede dos pais altíssimos. Eles meio que trazem uma cópia de lá para cá. Como é que foi a construção do jardim, né? Nos mundos habitados, os filhos imateriais constroem as suas próprias habitações-jardins, sendo logo ajudados pelos seus próprios filhos. Quer dizer, eles vêm para um mundo normal, fazem o seu jardim junto com os filhos. Usualmente, o local do jardim já teria sido escolhido pelo príncipe planetário, e a sua assessoria corpórea faz boa parte do trabalho preliminar de preparação com a ajuda de muitos dos tipos mais elevados das raças nativas. Tais moradas-jardins são localizadas usualmente em um lugar recluso e em uma região próxima aos trópicos. São criações belíssimas para qualquer mundo normal. Vós nada podeis concluir sobre esses centros de beleza e cultura se vos baseardes nas narrativas fragmentadas sobre o desenvolvimento frustrado que o empreendimento de tal ordem teve em Urântia. O planejamento do jardim. Durante quase 100 anos antes da expensão de Tabamantia, Van, que não havia se rebelado, e seu companheiro Amadon,
haviam pregado o advento de um filho de Deus prometido, um elevador racial, um instrutor da verdade e um sucessor digno para o traidor Caligache. Quer dizer, Van tinha ligação, ele sabia que viria para cá, de alguma forma ele tinha uma ligação, ele sabia que Adão e Eva viriam para o planeta. Embora a maioria dos habitantes do mundo naqueles dias demonstrasse pouco ou nenhum interesse, aqueles que estavam em contato próximo com Van e Amadon levaram a sério e começaram a planejar para receber efetivamente o filho prometido. Embora houvessem sido privados de muito dos seus poderes para o mal, Caligache e Daligache fizeram tudo o que lhes foi possível para frustrar e obstruir o trabalho da preparação do jardim. Da mesma forma que ele fez de tudo possível para atrapalhar a outorga de Jesus, né? O livro pouco comenta sobre isso, mas eles fizeram de tudo o que foi possível para atrapalhar a outorga dele. Por sinal, aqui até uma observação curiosa, né? Porque você veja, nós tivemos Lúcifer, que era brilhante, veio aqui e deu problema. Adão e Eva eram os melhores capacitados, vieram para cá e tiveram problema. Jesus também tinha tido 6 auto-outorgas maravilhosas, veio para cá e teve problema. Que lição será que todo o universo tirou disso, né? Do mal presente em um planeta. Curiosa essa observação de ver que aqui nós tivemos a oportunidade de ter os melhores seres. O pessoal tinha inveja de Urântia quando soube que Lúcifer viria para cá ser do nosso sistema, ser o governante do nosso sistema, né? Contudo, as suas maquinações malignas foram em grande parte contrabalançadas pelas atividades fiéis de quase 10 mil criaturas intermediárias leais, que a Estela explicou sobre quem são as criaturas intermediárias, que trabalharam incansavelmente para fazer com que o empreendimento progredisse. Veja, as criaturas intermediárias, o príncipe não é visível ao ser humano, os seres humanos, as criaturas intermediárias também, então teve que haver uma ajuda suprafísica, né, acima da visão dos seres humanos para que tudo pudesse ocorrer, porque você não vê o seu inimigo, né? Você não vê o seu inimigo. Um comitê de localização foi criado e esteve afastado por quase 3 anos. Fez um relatório favorável envolvendo 3 localizações possíveis para o jardim. A primeira era uma ilha no Golfo Pérsico, a segunda, a localização próxima ao rio subsequente ocupada pelo segundo jardim, a terceira, uma longa e estreita península, quase uma ilha, que se projetava para o oeste na costa oriental do mar Mediterrâneo. O local escolhido para o jardim seria o de maior beleza no gênero em todo o mundo, e o clima era, então, ideal. Em nenhum outro lugar havia uma localização que se pudesse prestar de um modo tão perfeito para tornar-se um paraíso de expressão botânica, imitando Edentia, né? E aqui era a localização do jardim, no Chipre, no mar Mediterrâneo, né? Aqui era esta ilha aqui, e aqui tem, vocês veem esse estreito aqui, tem 43 quilômetros, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, que foi como descobriram depois, o Sarmat descobriu que aqui era a antiga Atlântida que afundou. Ela estava entre a Síria, o Líbano e Israel, e bem aqui no Chipre, e era esse pedaço aqui, o conhecido Jardim de Éden. Vimos que o Comitê de Localização fez um relatório favorável envolvendo 3 localizações possíveis. A primeira era uma ilha no Golfo Pérsico, a segunda a localização próxima ao rio subsequente, ocupada segundo o jardim entre os rios Tigre e Eufrates. A terceira, uma longa e estreita península, quase uma ilha, olha aqui, que se projetava para o oeste na costa oriental do mar Mediterrâneo. Foi necessário que a tecnologia de sonar, desenvolvida há mais de 30 anos após a publicação do livro de Urântia, trouxesse imagens suficientemente detalhadas para que se pudesse considerar os méritos de suas declarações. Para apreciar como estes mapas mais detalhados são significativos, vamos ver o que diz o livro de Urântia sobre o tamanho,
a forma, a localização e a topografia do Jardim do Éden, e como essa península mergulhou para o fundo do mar Mediterrâneo. Essa península do Mediterrâneo tinha um clima salubre, de uma temperatura regular. Esse clima era estável devido às montanhas que circundavam o local e ao fato de que esta área era virtualmente uma ilha em um mar interior. Enquanto chovia copiosamente nos planaltos circundantes, raramente chovia no Éden, propriamente dito. Todas as noites, porém, vinda da rede abrangente de canais artificiais de irrigação, uma neblina subiria e refrescaria a vegetação do jardim. A linha do litoral dessa massa de terra era considerada elevado, e o istmo ligando ao continente tinha apenas 43 quilômetros de largura, que é exatamente isso daqui, ó, na parte mais estreita. Olha aqui os 43 quilômetros na parte mais estreita. A península, após Adão haver deixado o jardim em consequência da atividade violenta dos vulcões na vizinhança e da submersão da ponte terrestre que ligava a Sicília à África, o fundo do mar Mediterrâneo a leste afundou, deixando para baixo das águas toda a península edênica, aqui, ó. E foi devido a este istmo aqui que o pessoal achou o que ele se chama de Atlântida. Concomitantemente com essa imensa submersão, a linha da costa oriental do Mediterrâneo foi grandemente elevada. E esse foi o fim da mais bela criação natural que Urântia jamais abrigou. O afundamento não foi súbito, várias centenas de anos foram necessárias para submergir completamente toda a península, que agora está aqui debaixo do mar. As figuras 4 e 5, esta figura quanto essa, são cortesia do Robert Sarmast. Elas foram criadas a partir das leituras de sonar dos russos, feitas em 1989. A cor vermelha indica onde começa a linha da costa, aqui em cima, ó. Os tons marrons representam a terra. As áreas do fundo oceânico, representadas em turquesa e azul, indicam a profundidade entre 1.200 e 1.500 metros, quer dizer, o jardim afundou mesmo. As setas pretas da figura 4 e 5 mostram a distância de 43 quilômetros. Essas setas estão incluídas porque, de acordo com o livro de Urântia, o istmo ligando ao continente tinha apenas 43 quilômetros de largura na parte mais estreita. Então, devido a isso, né, eles deduziram e fizeram isso e disseram, olha, aqui é realmente o primeiro jardim do Éden. Porque é muita coincidência com o que o livro de Urântia fala e com o que o Robert Sarmast descobriu. Nas figuras 4 e 5, a topografia Chipre e Síria ajusta-se razoavelmente à descrição contida no livro de Urântia de como seria uma longa e estreita península, com montanhas que circundam o local e que se projetava para o oeste na costa oriental do mar Mediterrâneo, caso tenha afundado cerca de 1.500 metros no mar Mediterrâneo há cerca de 33 mil anos. No livro de Robert Sarmast, ele apresenta dezenas de evidências que unem a descrição sobre Atlantis Éden, em Crítias de Platão, e sua localização entre o Chipre e a Síria. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Oi, Marcos, boa noite. Tudo bem? Vocês viram Tudo que bacana bom. ter achado? Olha E só, acharam com base no livro de Urântia, viu? Acharam com base no livro de Urântia. Fala. olha só. Seria assim, por exemplo, você gosta desses locais bonitos, paradisíacos, assim? Você chama atenção esses locais? Você, assim, em particular? Lógico, locais bonitos no planeta, realmente eles são um colírio para os olhos, né? A gente busca os lugares bonitos, né? Eles fazem bem para a alma. Sim. Então, será que estaria um pouco ligado a esse nosso DNA adâmico aí,
por a gente ter essa memória aí desse tempo aí atrás? Sim, Desses, o DNA adâmico, ele trouxe para nós a alegria, o sorriso, o cabelo ruivo, ele trouxe a música para a gente. Este DNA adâmico nos elevou. Tudo que nós temos hoje, mesmo que esteja de forma torta, por assim dizer, existe devido ao DNA adâmico. Porque antigamente não tinha todas essas coisas que nós temos hoje, alegria, todas essas coisas da risada, do humor, isso tudo é DNA adâmico. Tá ótimo. Obrigada. Então, é realmente devido ao sangue violeta que nós temos tudo isso, que é básico para que a gente possa evoluir, principalmente o humor. O mau humor vem dos animais. Apesar que a gente não tem humor, né? Apesar que hoje em dia a gente vê muito mau humor por aí. Pois é. Mais alguma dúvida? O Hudson levantou a mão. Olá, Hudson. Oi, Marcos. Tudo bem? No caso, por exemplo, essa submersão que houve no Jardim do Éden, você acha que se não houvesse rebelião, isso seria inevitável? E seria evitável, por exemplo, eles iam mudar de lugar ou eles iam construir um tipo de alguma tecnologia, alguma coisa que não inundasse o Jardim do Éden? Será que isso aconteceu pela rebelião? Não aconteceu pela rebelião. Para mim, na minha opinião, aconteceu pela falha adâmica. Então, foi pela falha adâmica. Não tem nada a ver com a rebelião. Se, por exemplo, Adão e Eva não tivessem falhado, aquele jardim estaria preservado até hoje, na minha opinião. Porque não teria por que sofrer modificações tão grandes. A gente tem que entender uma coisa importante, que quando você tem uma civilização sendo desenvolvida num planeta, o planeta tem que estar relativamente estável. Ele não pode estar sujeito a muitas coisas, apesar que pode acontecer, porque senão a civilização pode acabar de uma hora para outra. Tanto é verdade que quando você chega em Luz e Vida, o que acontece é que o planeta, quando a civilização chega em Luz e Vida, ele atinge a estabilidade. Nada mais de negativo ou de destruição pode acontecer naquele planeta. Ele se estabiliza de forma total. Então, o planeta ele passa por bilhões de anos, a gente viu isso, em estabilização, quando ele sai, e ele aquela coisa de gás, e ele vai se condensando, e vem os vulcões, e sobe, vem a era do gelo, ele vai passando por uma estabilização, e quando o planeta está relativamente estabilizado, é que os portadores de vida vêm e plantam, no nosso caso, a semente nas águas para dar início à raça humana. Obviamente que a civilização exige, você vai ter vulcões, vai ter terremotos, existem ajustes, mas que não são capazes de destruir a raça humana. E conforme a raça evolui, chegou em Luz e Vida, esse planeta está totalmente estabilizado. Estabilizado. A humanidade está estabilizada e o planeta está estabilizado. Beleza. Fala, Hélio. Estou embarcando na pergunta do Hudson. Basicamente, o que eu vou dizer é mera especulação, porque o livro não tem nenhuma informação nesse sentido, mas eu estou embarcando na fala dele, porque eu imagino que se não tivesse havido a falha adâmica, o planeta como um todo teria sido habitado, como é habitado nos dias atuais. Perfeito. Ocupar o planeta não tem a ver com rebelião ou com não rebelião. Se for dessa linha de raciocínio, aquela área que está submersa não abrigaria 8 bilhões de pessoas que temos hoje, não teria como abrigar 8 bilhões de pessoas. É certo que essa raça teria abandonado aquele local com ou sem acidente geográfico. É apenas isso. Mas o livro não diz nada disso, é uma mera especulação minha. Você está certo. Obviamente, conforme a raça fosse crescendo e se miscigenando, eles se espalhariam pelo mundo, obviamente, né? A gente teria o pessoal de Adão e Eva até aqui hoje, ao que tudo indica. Apesar, como você bem falou, o livro não comenta nada.
Mas você teria os filhos adâmicos aqui, ou eles morreriam. A bem da verdade, os filhos adâmicos, a cada nova geração, eles iam perdendo o potencial divino que eles tinham dos pais, herdado dos pais, né? A cada nova geração, eles iam perdendo isso, se tornando mais humanos. Provavelmente, eles morreriam como todo mundo, mas teria descendência direta do Adão e Eva até hoje por aqui, né? Na minha opinião. Fala, Stanley. Então, o segundo jardim é que está relacionado aos rios, né? Tigre, Eufrates, é isso? Hidegel, que é isso? Nós vamos ver mais para frente isso, tá? Porque eu vou falar sobre o segundo jardim, sim, tá? Principalmente na semana que vem eu falo sobre o segundo jardim. Eu acho também que em relação a Adão e Eva, a questão da falha, né, Adão? Acredito que em relação a quando um povo ele evolui espiritualmente, também ele vai evoluir naquelas áreas como foi falado, social, política, econômica. A ciência evolui rápido também. Eu acredito que quando existe um equilíbrio espiritual, físico, mental, você tem um desenvolvimento científico. Então, com certeza, mesmo não tendo ainda em luz e vida, mas um planeta muito bem desenvolvido, né, nessas questões sociais, espiritual principalmente, e científica, muitos problemas de desastre, mesmo de mortes, de doenças, são eliminados, né? Você vê hoje que a ciência já eliminou muitas doenças que antes o pessoal morria muito fácil, né? Ainda o nosso planeta sendo meio, assim, todo bagunçado, tem muito ódio, muita indiferença, né? Mas se percebe que a ciência tem evoluído de forma que mesmo nessa desigualdade social, a ciência consegue evitar muitas coisas que no passado não se conseguia, né? O que a gente tem que considerar é que quando Adão e Eva chegam no planeta, eles encontram um planeta relativamente preparado, que o aceitam e evoluem juntos. O que nós não sabemos, o que a gente não tem como saber, é porque Adão e Eva tinham que fazer primeiro a unificação do planeta. Então, quantos anos isso efetivamente iria demorar, sabendo que tinha Caligástia aí atrapalhando de todas as formas possíveis. Então, ele tinha uma lição de casa muito grande, porque quando um Adão e Eva chega, ele vai ter uma raça, você vai ter um único idioma, você já vai saber do Pai universal, você já vai ter uma religião mais evoluída. Quando Adão e Eva chegaram, nós vamos ver já, isso daqui estava um caos. Então, eles tinham que começar absolutamente do zero. E foi esse o problema deles. Por isso que eu fiz aquele comentário, por mais brilhante que eles fossem, eles tinham que enfrentar o mal, cara. E isso que a gente não sabe, se demoraria 1.000, 2.000, 3.000 anos, até eles conseguirem ter uma homogeneidade na humanidade. Porque tudo aquilo que eles fizeram em 100 anos não evoluiu nada. Eles fizeram, evoluiu nada. Porque os povos mais afastados não tinham esse acesso, não tinha o príncipe planetário que traria as pessoas para se miscigenarem. Então, a coisa não se sabe o quanto andaria, né? Fala, Hélio. Muito provavelmente você vai falar no decorrer, mas como você fez um comentário, eu gostaria de falar sobre esse comentário. Quando o príncipe chegou, segundo o livro, tinha 500 milhões de habitantes. 500 milhões. 500 mil anos atrás. 500 milhões, quer dizer, não era pouca coisa, era muita coisa. Sim, mas esse não é o ponto da pergunta, é apenas o preâmbulo. 150 mil anos depois, ainda que o livro seja omisso, obviamente devia ter mais de 500 milhões de habitantes. Mas, enfim, Adão e Eva, um viveu 530 anos, outro viveu 510 anos, e quando houve a falha adâmica, eles já tinham mais de 100 anos. Os descendentes deles no Éden, no primeiro jardim, tiveram a opção de ir embora. Você vai falar disso, eu acho. Tiveram a opção de ir embora, e foi uma grande perda, foi uma grande dor provocada no casal. Então, eles geraram pouca gente, e boa parte dessa pouca gente foi embora. Boa parte dessa descendência violenta, e até ali não tinha havido miscigenação nenhuma que não fosse a da própria Eva, o Cano, e do Adão com a Laota. Mas, enfim,
Mas vamos pensar que depois de 117 anos, eles viveram mais 400 anos adiante e geraram diretamente poucos filhos. E ali já começou a miscigenação com outras raças. Seja como for, aonde eu quero chegar? Considerando a humanidade que existia antes de Adão e considerando a pouca procriação numérica deles, é possível que hoje o DNA adâmico na nossa atualidade seja basicamente inexpressivo, quer dizer, quase inexistente. É só esse ponto. Eu sei que você vai falar mais sobre isso, mas eu queria registrar que a raça violeta simplesmente produziu muito pouco de DNA na humanidade dos dias atuais. Ou isso, ou não. Eu falo em tom afirmativo, mas é mais pergunta que afirmação. Foi. O que aconteceu foi que no segundo jardim, nós vamos ver mais para frente, a Eva mesmo escolhia as mulheres que tinham relação com Adão, e Adão gerou 1.650 filhos, que obviamente trouxeram uma parte do sangue adâmico para a gente, que não ficou totalmente perdido. Mas o que aconteceu, a pior parte que aconteceu, é que, como nós não fomos totalmente imunizados com o sangue adâmico, toda aquela vida estranha que veio no planeta e que não deveria ter vindo, e que os portadores de vida acreditavam que com sangue adâmico seriam eliminadas, esta é a razão porque nós estamos tendo tantas doenças hoje, devido à falta de sangue adâmico suficiente, porque os portadores de vidas não combateram essa vida estranha que se originou no planeta, acreditando no sangue adâmico. Como Adão e Eva falharam, nós ficamos com 2 micos na mão, né? Com a falta do sangue adâmico, com a falta da imunização e sujeito a uma série de doenças virais, bacterianas, que a gente não deveria estar sujeito se tivéssemos o sangue adâmico do jeito que deveria ser. Então, o que o Aélio comentou é correto. Foram 1.650, se não me engano, os filhos que o Adão acabou tendo com os seres humanos, né? Porque aí ele já tinha caído, então ele podia procriar à vontade, e que é um problema. E realmente é um problema. Nós estamos hoje sofrendo essas doenças, tudo não só pelo meio ambiente, por tudo o que nós estamos fazendo com o planeta, mas pela falta da imunização adâmica melhor. Faz parte também, é mais um teste para nós urantianos que a gente tem que passar, né? Eu já falei, uma hora eu vou montar uma palestra, eu já tenho vários fatos com tudo que aconteceu no nosso planeta, porque é impressionante, até no desenvolvimento do nosso planeta aconteceram coisas também não usuais, né? Tudo aqui é curioso. Mas deve ser um grande aprendizado, não só para a gente, como para os seres também divinos, né? Bom, aí o livro comenta uma parte super interessante, porque a árvore da vida, né, que é a maçã da Eva, e o que é esta árvore da vida, né? Então, a árvore da vida não foi um mito, ela é real, e por um período longo esteve presente em Urântia, quando os Altíssimos de Edêntia aprovaram a designação de Caligacha como príncipe planetário de Urântia e os 100 cidadãos de Jerusalém como os membros do seu corpo de assessoria administrativa. Eles enviaram ao planeta, por intermédio dos Melquisedeques, um arbusto de Edêntia, e essa planta cresceu e transformou-se na chamada Árvore da Vida. Está no documento 73 do livro de Urântia. Essa superplanta armazenava certas energias do espaço que são antídotos para os elementos que produzem os efeitos do envelhecimento na existência animal. Então, veja, quem está aqui no planeta está sujeito a envelhecer. Pode comprar creme à vontade, pode fazer plástica à vontade, que não tem perdão. Se não tiver a árvore da vida, vai envelhecer e vai ter ruga. A fruta da árvore da vida era como uma bateria de armazenamento de uma superquímica que, quando ingerida, libera misteriosamente a força que o universo tem de prolongamento da vida. Então, ela realmente existia e era graças a isso que esses seres que vêm lá para o mundo material, eles podiam ter a vida indefinida desde que comessem do fruto da árvore da vida.
Isso permitiria a Adão ficar 500, 600, 700 mil anos aqui, Adão e Eva, até efetivamente o planeta chegar em luz e vida. Quando Van e os seus companheiros prepararam o jardim para Adão e Eva, eles transplantaram a árvore de Edentia para o jardim do Éden, onde, de novo, ela cresceu no adro central circular de um outro templo dedicado ao Pai. Então, Adão e Eva, periodicamente, compartilharam dos seus frutos para manter a sua forma dual de vida física, porque eles tinham a forma deles, né, de Jerusalém, e tinham a forma física daqui. A chegada de Adão e Eva. Adão e Eva chegaram a Urântia há 37.848 anos em relação a 1934, quando terminou, né, o livro de Urântia. 460 mil anos depois da chegada do príncipe e 160 mil anos depois da rebelião planetária, aproximadamente. Como são criaturas semimateriais, não são transportáveis pelos serafins. Devem submeter-se à desmaterialização. Vejam que a desmaterialização existe na capital do sistema, com o fito de poderem ser enserafinados no transporte até o mundo da sua designação. Cerca de 3 dias do tempo padrão deles são consumidos nesse preparo para o transporte. E é necessária a cooperação de um portador da vida para devolver tal criatura desmaterializada à existência normal quando o transporte seráfico chega ao destino. 3 dias para desmaterializar. Aquilo que a gente vê no filme, né, que o pessoal fala que entra na câmara, desmaterializa e chega no outro lugar, não é bem assim que acontece aqui. 3 dias só para desmaterializar e poder ser transportado. Quando da sua chegada ao destino planetário, o filho e a filha materiais são rematerializados sob a direção dos portadores da vida. Todo esse processo leva de 10 a 28 dias para rematerializar um ser, do tempo de Urântia. A inconsciência do sono seráfico continua durante todo esse período de reconstrução. Quando eles estão reconstruídos, eles despertam nesses corpos materiais. Só que eles são supramateriais. Veja, pessoal, 10 a 28 dias para rematerializar um ser. Mesmo lá fora não é assim, não é num piscar de olhos, não é no estalar de dedos que tudo acontece, tudo é físico. Tudo tem que acontecer da maneira de seguir as leis do universo. E o que aconteceu com Adão e Eva nos 7 primeiros dias no jardim? Logo depois de despertar, Adão e Eva foram acompanhados até a recepção formal na grande elevação ao norte do templo. Essa colina natural foi ampliada e preparada para a instalação dos novos governantes do mundo. Veja que Van e Amadon prepararam tudo isso com os seres que habitavam aqui. Ali, ao meio-dia, o comitê de recepção de Urântia deu as boas-vindas a esse filho e a essa filha do sistema de Satânia. O ato seguinte foi a entrega do encargo da custódia planetária a Adão e Eva, feita pelo Melquisedeque Sênior, dirigente do Conselho dos Administradores de Urântia. Né? Tudo é que nem em cima e embaixo. Sai um presidente, entra outra, tem toda aquela cerimônia. E assim terminou o primeiro dia de Adão e Eva na Urântia isolada, o confuso planeta da traição de Caligastia, e eles andaram e conversaram até tarde da noite, na primeira noite deles na Terra. Aí veio a conscientização, isso que é duro, né? Viram-se numa esfera totalmente despreparada para a proclamação da Irmandade dos Homens. Imagina tudo que eles tinham nos laboratórios, sendo diretores de laboratório, o que eles viam os irmãos deles passando em outros planetas, né? E aqui eles vieram completamente diferente, eles foram extremamente avisados. Só que a hora que a gente chega na realidade é outra história. Um mundo que tateava em uma obscuridade espiritual abjeta, afligido por uma confusão agravada pelo fracasso da administração precedente. A mente e a moral estavam em um nível baixo, e em lugar de começar a tarefa de efetuar a unificação religiosa,
eles teriam de recomeçar o trabalho de conversão dos habitantes às mais simples formas de crenças religiosas. Em lugar de encontrarem uma língua pronta para ser adotada, porque todo o planeta teria um único idioma, eles depararam-se com a confusão mundial de centenas e centenas de dialetos locais. Então, vocês imaginem, de tudo isso que eles deveriam encontrar aqui, eles encontraram o oposto amplificado. Sem nível moral, sem nível religioso, povo não miscigenado devidamente, centenas e centenas de dialetos locais, enquanto já deveria estar preparado para um único idioma. Quer dizer, não é brincadeira o que eles encontraram aqui, né? Depois da sua instalação formal, Adão e Eva tornaram-se conscientes dolorosamente do seu isolamento planetário. Silenciosas estavam as transmissões tão familiares para eles e ausentes estavam todos os circuitos de comunicação extraplanetária. Quer dizer, eles estavam efetivamente isolados aqui no planeta. Os seus companheiros de Jerusalém haviam ido para os mundos onde tudo se passava normalmente, com um príncipe planetário bem estabelecido e um corpo de assessores experientes e competentes, prontos para recebê-los e cooperar com eles durante o início da experiência deles em tais mundos. Em Urântia, a rebelião havia modificado tudo. Aqui o príncipe planetário estava muito presente e, ainda que privado de quase todo o seu poder de fazer o mal, ele era ainda capaz de tornar difícil e arriscada a tarefa de Adão e Eva. Como ele fez com todos, né? Como ele fez. Estavam circunspectos e desiludidos naquela noite que passearam pelo jardim, sobre o brilho da lua cheia, falando de planos para o dia seguinte. E assim terminou o primeiro dia de Adão e Eva na Urântia isolada, o confuso planeta da traição de Caligácia, e eles andaram e conversaram até tarde da noite e sentiram-se muito sós. Segundo dia de Adão na Terra foi passado em reunião com os administradores planetários e o conselho consultor, que eram os Melquisedeques e o conselho consultor. Pelos Melquisedeques e seus colaboradores souberam mais sobre os detalhes da rebelião de Caligácia e sobre o efeito que essa secessão teve sobre o progresso do mundo. Aqui é uma coisa curiosa, né? Porque lá atrás ele fala que antes deles saírem, eles foram muito avisados sobre tudo isso. E aqui eles souberam mais ainda. Será que eles não foram totalmente avisados antes de virem para cá? Souberam de todos os fatos a respeito do colapso completo do esquema de Caligácia para acelerar o processo da evolução social. Chegaram também a uma plena compreensão da loucura que fora tentar realizar o avanço planetário, independentemente do plano divino de progresso. E assim terminou um dia triste, mas esclarecedor, o segundo dia deles em Urântia. Terceiro e quarto dias. Terceiro dia foi dedicado a uma inspeção no jardim, que era bastante grande. Quarto dia, Adão e Eva discursaram para uma assembleia do jardim. Do monte inaugural, eles falaram ao povo a respeito dos seus planos para a reabilitação do mundo e esboçaram os métodos pelos quais eles iriam buscar redimir a cultura social de Urântia dos níveis baixos até os quais caíra em resultado do pecado e da rebelião. E aqui é uma coisa curiosa, né? É muito legal o cara estar aqui no quarto dia e falar dos seus planos, com a ajuda de quem, né? Que eles iam implementar isso para fazer a reabilitação do mundo. Quinto e sexto dia. Quinto dia foi ocupado com a organização do governo temporário, a administração que devia funcionar até que os administradores Melquisedeques deixassem Urântia. Sexto dia foi dedicado a uma inspeção dos numerosos tipos de homens e animais, e ao longo dos muros do lado leste do Éden, Adão e Eva foram escoltados durante todo o dia, observando a vida animal do planeta e tendo um entendimento melhor sobre o que deveria ser feito para reverter a confusão, transformando-a em ordem em um mundo habitado por tal variedade de criaturas vivas. Quando terminou o sexto dia de permanência na Terra, Adão e Eva descansaram pela primeira vez no seu novo lar, no leste do Éden.
Os primeiros 6 dias da aventura errante haviam sido bastante cheios, e eles aguardavam com grande prazer ter um dia livre. A reação da população da época. Os incríveis acontecimentos dos primeiros 6 dias de Adão e Eva na Terra haviam sido fortes demais para as mentes despreparadas, até mesmo dos melhores homens da Terra. As suas cabeças estavam como que um turbilhão, e eles haviam se deixado levar pela proposta de trazer o nobre par até o templo do Pai, em pleno meio-dia, de modo que todos pudessem inclinar-se em adoração respeitosa e prostrar-se em humilde submissão. E os habitantes do jardim estavam sendo realmente sinceros. Você imagina aquele povo todo atrasado, de repente você vê pessoas de 2,5 metros, com o conhecimento que ele tinha, falando do animal, dos animais, da vida animal, que ele conhecia a função de cada animal que está aqui e o propósito dele estar aqui. Os caras piraram, por assim dizer, né? Consideraram provavelmente Adão e Eva como deuses, né? Era bem cedo na manhã desse 7º dia, e do monte onde tinham sido recentemente recebidos, Adão adiantou-se para explicar sobre as ordens dos filhos divinos e deixou claro para aquelas mentes terrenas que apenas o Pai e aqueles a quem ele designava podiam ser cultuados ou adorados. Isto é, ele não queria ele e a Eva serem adorados. Adão deixou bastante claro que ele aceitaria qualquer honraria e que receberia mesmo todo o respeito, mas nunca adoração, porque a gente sabe que a adoração é a coisa mais importante. Apesar que nós, aqui no planeta, a gente não tem muito conceito de adoração. O que é a verdadeira adoração a Deus, né? Não é esse conceito que nós temos de adoração. E essa foi a origem da tradição do sabá, o dia do sábado, foi quando eles descansaram. Sempre no Éden, o 7º dia foi devotado à reunião do meio-dia no templo, e o costume de consagrar o resto do dia à cultura pessoal perdurou por muito tempo. A manhã era dedicada aos aperfeiçoamentos físicos, a hora do meio-dia à adoração espiritual, à tarde à cultura da mente, enquanto a noite era passada em regozijo social. Isso nunca foi lei no Éden, mas permaneceu como costume enquanto a administração adâmica conservou o seu poder na Terra. E também vem daí a lenda que Deus criou o mundo em 7 dias, né? E vem a lenda do que Deus criou o mundo em 7 dias.